aqui antes de ministrar a palavra. Nós temos o nosso seminário quadrangular e nós iríamos fazer agora nesse domingo, nesse último domingo agora, próximo. E a gente adiou para o primeiro domingo, porque vimos que vai ter outro feriado. E eu não quero atrapalhar o feriado de vocês. Vocês que vão para os Estados Unidos, para a Europa. Eu conheço vocês, eu sei por onde vocês andam. Vai recebendo aí, né? E nós adiamos para o primeiro domingo, porque nós queremos que todos estejam aqui. Então se prepare aí para o primeiro domingo. Vai ser somente à noite, às 18h30, nosso seminário quadrangular. Uma palavra daquilo que nós cremos. E você não pode perder, tá bom? Então marque na sua agenda, primeiro domingo, às 18h30, nosso seminário quadrangular. Pega a sua Bíblia. Nós estamos agora nesse quarto episódio dessa série de mensagens, falando sobre esse Jesus irresistível, desse Jesus maravilhoso. E nesse quarto episódio, nós vamos continuar falando dele, porque tudo é por ele, tudo é para ele, tudo vem dele. Pega a sua Bíblia e abra no livro de Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículo 39 em diante. Essa palavra vem num momento da vida de Jesus, nos últimos momentos dele. É um momento antes dele ser preso, dele ser levado à cruz, dele morrer, dele ressuscitar. E o momento que ele vai falar com Deus. E a Bíblia diz assim, lá no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, contudo, que não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então lhe apareceu o anjo do céu e que o confortava naquele momento. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. Coloque a mão no teu coração. Fale conosco nessa noite. Esteja conosco a nos abençoar, esteja conosco através da tua palavra. O nosso coração está pronto. O nosso coração está pronto para ser ensinado, para ser direcionado. O que a gente mais precisa nesse momento é da tua voz conosco. É da tua voz sobre nós, é da tua voz entre nós. Pois só o Senhor tem palavra. Só o Senhor tem palavras que
O nosso coração, ele necessita, o nosso coração precisa. Então fale conosco. Não fale conosco porque queremos que o Senhor fale. Fale conosco porque o Senhor tem algo a dizer para nós. Porque o Senhor tem algo a dizer para esta pessoa. Ilumina o nosso coração. Ilumina o coração daquele que está perdido, a ponto dele achar direção, dela achar direção. É o que nós queremos e te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: você pode aplaudir ao Senhor, que Deus te abençoe. Podemos assentar. Pouco tempo antes dele ser preso, ele vai orar. Só que ele escolhe um lugar para a oração. Nós temos aquele pensamento, e não está errado, que todo lugar que Deus me ouve em qualquer lugar. E pessoas não rejeitam um lugar muitas vezes porque tem essa frase no coração: olha, eu oro dentro da minha casa e Deus me ouve. E é verdade, Deus te ouve. Deus ouvia Jesus em todos os seus lugares. Só que ele escolhe um lugar, e esse lugar é um monte. O Monte das Oliveiras, o Getsemane, e ele vai a esse lugar agora orar ao Senhor, e ele convida os discípulos, e os discípulos vão com ele para o monte. E logo chegando ao monte, ele diz aos seus discípulos: olha, orai. Orai para que não entreis em tentação. Só que ele se retira e vai orar sozinho. E nesse lugar onde ele vai orar, ele transforma esse lugar em um lugar de oração. O Monte das Oliveiras se tornou um lugar de oração. Ele se tornou um lugar de oração porque Jesus orava. Porque você pode eleger qualquer lugar em um lugar de oração, desde que você ore. E aquele lugar, aquele monte, não era o melhor lugar. Não é o lugar mais confortável. Mas é o lugar que ele escolheu para que ali ele pudesse orar a Deus. E ele orando, fez daquele lugar um lugar de oração. Mas muitas vezes, o que um lugar é para mim, não é que ele seja para você. Jesus sai para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane, e ali ele orava. Mas os discípulos foram com eles e ali dormiram. Porque o lugar é aquilo que você faz dele. Jesus fez daquele lugar um lugar de oração. Outros fizeram um lugar de dormir. Pois é aquilo que eu faço que transforma um lugar. Então, lugar de oração, qual é o meu lugar de oração? Lugar de oração é aquele que você ora. Esse é o lugar de oração. Porque lugar que não tem oração, não é lugar de oração. O lugar onde eu oro, esse é o meu ambiente de oração. Mas o lugar onde eu não oro, esse não é o ambiente de oração. Jesus mesmo disse, o dia que ele entrou no templo, e esta casa será chamada casa de oração. De oração daqueles que oram. E essa casa é chamada casa de oração. E muitas vezes durante o culto as pessoas vêm, você convida uma pessoa, você vem e você olha muitas vezes para o lado, enquanto um está buscando a Deus, está orando, está dando glória a Deus, muitas vezes quem está ao teu lado está dormindo. Tipo os discípulos. Mas esse lugar, ele é chamado casa de oração e lugar de oração para quem ora. Então eu entendo e eu olho e o que eu aprendo é que sou eu que transformo o lugar, sou eu que faço desse lugar um lugar entre mim e Deus. Um lugar onde eu posso me relacionar com esse Deus. E é isso que Jesus faz. Leva esses discípulos a um lugar, um ambiente em que ele falava com Deus.
Mas você já viu quando você convida alguém para estar dentro da igreja, você leva aquela pessoa para a igreja, porque aquele ambiente, aquele lugar, aquela igreja é um ambiente em que você fala com Deus. Mas muitas vezes aquela pessoa que você convidou, ela vai ali com outro pensamento. Então esse lugar, Jesus mostra que aquele lugar era um lugar onde era um lugar especial para ele. E os discípulos começam a observar esse Jesus que eles admiravam, esse Jesus irresistível, esse Jesus todo-poderoso, esse Jesus que falava com Deus. Só que enquanto isso ele se retira e ele vai orar ao Senhor. E ao orar ao Senhor ele começa a falar das suas necessidades. Aquilo que ele queria, aquilo que ele não queria. Jesus diz: Pai, se possível for, está vindo a cruz, está vindo a morte, afasta-te de mim esse cálice. Eu gostaria disso. Eu não gostaria de passar por isso. Um momento em que Jesus ele começa a falar com Deus de tudo aquilo que ele estava acontecendo com ele, porque a oração te dá a oportunidade de você falar com Deus aquilo que está acontecendo com você. E é nesse sentimento e é nessa direção que Jesus ele vai diante de Deus. É nessa direção e nesse entendimento que ele vai se relacionar com Deus. É nesse pensamento que eu posso falar das minhas necessidades, que eu posso falar da minha vontade, que eu posso falar daquilo que está acontecendo comigo. Ele fala, Deus não responde. Ele ora, Deus não fala nada. Porque o mais importante para Deus, e eu quero que você entenda isso, que o mais importante para Deus não é aquilo que você fala, mas o mais importante para Deus é saber que você está falando com Ele. O mais importante não é as palavras bonitas que você diz, mas é você de uma maneira como um filho está perto dele. Isso que é o mais importante. Um Deus que não responde a Jesus, que não responde ao teu filho, não quer dizer que mesmo ele dizendo, falando para Deus e não ouvindo nada de Deus, um Deus que realmente ele cria, que fala, um Deus que fala, mas que não fala nesse momento. Eu tenho minha filha, papais aqui sabem, tem experiência talvez com isso que eu vou dizer. A minha filha tem 4 anos de idade e eu chego para ela, e aí, como você está? E ela vai falando as coisas dela. Eu não me importo por aquilo que ela fala. Para mim o mais importante da minha filha não é o que ela fala. O mais importante é ela estar falando comigo. E eu pergunto para ela muitas vezes as coisas, a escola, o que você, é isso, aquilo, outro, o que você viu? E ela vai contando, tem hora que ela vai contando aquelas coisas birutas. Não é assim, papai e mamãe? Mas o mais importante não é o que ela fala. O mais importante é ela estar falando comigo. O mais importante nessa relação entre Jesus e Deus, nesse momento, é um momento em que não é um momento que muitas vezes nós olhamos e Deus não respondeu, e Jesus orou e não houve resposta. Não. Ah, pastor, eu oro e Deus não está me respondendo. Tudo bem, Ele não está te respondendo, mas Ele está te ouvindo. Tudo bem que Ele não está falando nada, mas Ele está com você ao teu lado enquanto você fala. E isso é o mais importante. Jesus aprende isso. Jesus fala e Deus não responde, mas ele aprende que mesmo ele falando, esse Deus e Pai da vida dele não tinha obrigação de responder aquilo que ele pensava e aquilo que ele queria.
E não é porque o seu pai não respondia, não era porque Deus não respondia que ele parava de orar, não. Ele continuava a falar e a chorar diante deste pai, que mesmo não respondendo o ouvia. E é nesse ambiente que ele fala o que não quer, o que ele não queria. É nesse ambiente que ele fala o que queria. Esse ambiente onde Jesus, ele não mede as suas palavras. Ele simplesmente fala aquilo que estava dentro do seu coração. Ele não fala, ó Senhor, grandioso, poderoso, Deus. Não. No momento que ele chega diante de Deus, diante do seu pai, e começa a falar aquilo que estava acontecendo na sua vida. Tem hora que a gente fica querendo melhorar a nossa oração. Não melhore a sua oração. Jesus mostra que nós devemos falar aquilo que está dentro do nosso coração. Ambiente de oração é um ambiente entre você e Deus. E quando você cria esse ambiente de oração, quando você cria esse ambiente com Deus, títulos, posses, bens, tudo aquilo que você muitas vezes desvaloriza e o mundo valoriza é colocado de fora e só sobra você nesse ambiente. É um ambiente, quando você cria esse ambiente com Deus, ele se torna um ambiente de verdades. Então não adianta você orar a Deus e contar mentiras, orar a Deus e mentir sobre si, orar a Deus e omitir coisas, não adianta. É um ambiente de verdades, porque com aquele que você está orando é aquele que sabe de todas as coisas da tua vida. Então não adianta você esconder nada. Então fale quando for orar, fale aquilo que você está passando, fale o que está acontecendo, porque antes de você falar, Ele já sabe. Então não adianta mentir, não adianta omitir, não adianta nada. O que é bom é você falar aquilo que está acontecendo. Mesmo que Ele não responda, Ele estará te ouvindo. Ele estará ali ao teu lado, do teu lado o tempo todo. E você não pode esquecer, todo momento que você vai orar, que você está orando ao seu Pai, a um amigo. E quando você entra em uma oração, sabendo que você está orando a um Pai, a um amigo, até suas palavras mudam. O seu jeito muda. E foi assim que Jesus orou. Eu não quero ir para a cruz, Pai. Eu me retirei porque eu não queria falar isso perto dos outros. A Bíblia diz que ele chega e coloca os discípulos assim. E diz, eu vou ali falar uma coisa que talvez vocês não podem ouvir. Eles nunca viram momentos de fraqueza em Jesus. Jesus se afasta e fala com Deus. Eu não quero ir para a cruz. Eu não quero passa de mim esse cálice. Deus não responde. Esse Deus que Ele sempre diz, Senhor, lá quando ele ressuscitou Lázaro, quando Ele multiplicou os pães e peixes, Ele Deus, Pai, te dou graças porque sempre o Senhor me ouve. Esse Deus que o ouvia, esse Deus que falava, nesse momento o ouvia, mas não fala nada. E ele continua a orar, e ele continua orando e orando sem nenhuma resposta desse Deus que estava diante dele. Só que agora ele vai experimentar, ele começa a experimentar um Deus, um Pai, num momento diferente da sua vida, num momento de grande tribulação, num momento de muitos problemas, num momento que muitas coisas iriam acontecer. E esse Deus Pai, que ele orava o tempo todo, que o ouvia, que falava com ele em todos os lugares, não fala mais. Se cala. E ele pede ao Pai que
Pai, me tire de um lugar onde o Senhor não está. Eu não quero ir para as profundezas. Eu não quero passar por um lugar ou estar em um lugar onde a tua presença não estará comigo. Eu não quero ir para esse lugar. Porque agora esse Deus que ele sempre tinha, esse Deus que ele sempre olhou para o céu, sempre o ouviu, esse Deus que sempre falou com ele, esse Deus agora, ele fala com esse Deus, mas esse Deus se cala. Esse Deus agora que ele sempre fala, permite agora ele passar por situações. E ele agora vai para a cruz. E na cruz ele clama a esse Deus novamente. Elohi, Elohi, lama sabachthani, Deus meu. Deus meu. Ele começa a clamar a esse Deus e na cruz ele ora a esse Deus, ele clama a esse Deus que sempre o ouviu, que sempre falou com ele, mas agora não era simplesmente um Deus onde ele o ouvia, mas agora é um Deus que o ouvia, mas que o permitiu ir para a cruz. Mas agora não é somente um Deus que o ouvia, falava, mas agora é um Deus que o ouvia e não fala mais nada. Agora também é um Deus que estava na cruz, que o ouvia, mas que agora também o permite a passar por tudo aquilo. Um Deus agora que neste momento ele diz que não somente ouve, mas que o abandona. Essa é a oração, porque essa é a consequência de quando nós oramos e não há resposta. Nós dizemos que fomos abandonados e que Deus não está conosco. Esse é o sentimento de quem ora e não vê resposta de Deus. Só que muitas vezes não é, mesmo ele não respondendo, mesmo ele não falando, não quer dizer que ele não está te ouvindo e te abandonou. Os discípulos o vê caminhando e vê esse Jesus orando e não tendo resposta. Esses discípulos o vê agora orando e falando todas as suas vontades e os seus desejos para Deus e não sendo respondido neles. Mas eles veem também esse Jesus mesmo não sendo respondido, deixando a sua vontade de lado e fazendo a vontade de Deus. É esse Jesus do Getsemane que é apresentado aos discípulos. Um Jesus que ora e não há resposta. E os discípulos veem esse Jesus orando. No momento em que eles não oravam, os discípulos não oravam, mas Jesus estava orando. E eles admiram. E eles admiram esse ambiente criado por Jesus. Esse relacionamento dele com seu Pai, com Deus. Os discípulos, eles viram a diferença de quem faz a própria vontade e daqueles que fazem a vontade de Deus. E viram aquele homem, aquele filho de Deus, não fazendo sua vontade, mas fazendo a vontade de Deus. Porque você não precisa da igreja, você não precisa de pastor, você não precisa de oração, você não precisa da Bíblia para fazer a sua própria vontade. Você não precisa de Deus para fazer a sua própria vontade. Você só precisa de seguir o teu caminho e fazer. Ontem eu postei nas minhas redes sociais. A Xuxa, ela escreveu no seu Twitter que devemos reescrever a Bíblia, tirar todas as palavras de ódio, tudo aquilo que não é amor ao próximo, nós devemos tirar da Bíblia. Todas as palavras que vão contra aquilo que pensam o mundo e pensam eles. Ela escreveu que tudo na Bíblia deve ser reescrito novamente. E a Bíblia deve ser reescrita.
Alguém viu isso? Eu escrevi que o desejo de reescrever e de proibir a palavra de Deus é desde sempre pelo diabo, pelo mundo. E reescrever a Bíblia e tirar toda a vontade de Deus, os princípios e valores do Senhor, e colocar somente os nossos desejos e as nossas vontades, não é transformar, não é reescrever a Bíblia, mas é escrever uma história de homens. E se você reescrever a Bíblia e tirar a vontade de Deus, os preceitos do Senhor, os princípios e valores do Senhor, não é a Bíblia que você vai estar escrevendo, é um livro de homens, de desejos pecaminosos dos homens. Porque a partir do momento que você tira a vontade de Deus, os princípios e valores de Deus, deixa de ser Bíblia e se torna livro de homens pecaminosos, sem direção. Essa Bíblia é Bíblia porque ela não escreve a minha vontade nem a sua vontade, mas essa Bíblia é Bíblia e é a palavra de Deus porque ela tem a vontade de Deus, a direção do Senhor. Eu sigo a palavra de Deus não é porque ela faz a minha vontade, mas ela confronta a minha vontade. Eu sigo, eu sirvo, e eu leio e eu amo a palavra de Deus porque ela me dá um outro caminho que não é o caminho da minha vontade. E Deus dá a oportunidade de cada um reescrever. Se você quer reescrever a sua história, o seu entendimento, sem a palavra dele, sem o desejo dele, sem os princípios e valores dele, você pode escrever somente com a tua vontade. Mas não é isso que Jesus demonstra, não é isso que Jesus mostra na cruz. Não é isso que ele demonstra e ele mostra no Getsêmani, mesmo diante de um Deus que não responde, diante de um Deus que não fala, mas um Deus que sempre esteve com ele, um Deus que o ouve em todo momento. E esse Deus que sempre ouviu e falou, agora ouve, mas não fala. Esse Deus agora que ele se depara com um Deus agora que não simplesmente ouve, mas não fala, mas um Deus agora que ele pensa e ele diz que o abandonou. E esse Deus que ele depara agora, não é somente esse Deus que um dia ele falava, um dia ele ouvia, mas agora é um Deus que agora ouve, mas não fala. Agora é um Deus que ouve, mas agora esse Deus ele permite, ele o abandona. Mas agora ele passa para um outro estágio, ele morre. E esse Deus que não somente o abandonou, permitiu que ele fosse para as profundezas dentre os mortos. Esse é o Deus em que Jesus se relaciona com ele. Esse é o Deus que em cada momento ele demonstra como se relacionou com o seu filho. E para que nós olhássemos para o Filho dele, que em todos os momentos passou, tudo suportou. Esse Deus que um dia ele falava e esse Deus ouvia e respondia. Esse Deus que agora no Getsêmani ele fala, Deus ouve, mas não responde. Esse Deus que na cruz ele fala, mas ele o abandona. Mas esse mesmo Deus que agora o abandonou, permite que ele vá à profundeza. Mas a Bíblia também mostra que esse mesmo Deus que permitiu ele ir à profundeza, ao terceiro dia, vai nas profundezas retirar o teu filho. Então não importa onde você esteja, o teu Deus irá te buscar. Creia e permaneça com ele. E ele permaneceu. E ele teve a confirmação de quem ele acreditava. Que mesmo não falando, mesmo ele pensando que o havia abandonado, não o abandonou. Falar o quê? Se você está querendo fazer a sua vontade, o que Deus vai falar se você está querendo ir para um outro caminho, se não é o caminho dele?
O que você quer que Deus te responda? Se a sua direção daquilo que você está pedindo, Ele está te ouvindo porque Ele te ama. Coloque de pé no seu lugar. Os discípulos olham para esse Jesus. E num dos momentos mais difíceis, mesmo assim vê esse Jesus honrando a Deus. Jesus não desonra a missão que Deus o havia dado. Jesus não desonra o chamado dele. Jesus não desonra tudo aquilo que o Senhor havia colocado em seu coração. Pois mais vale honrar a Deus do que obedecer aos homens. O que você está precisando? Há alguma coisa impossível para Deus? Talvez você está clamando ao Senhor e não está vendo resposta. Você acha que Ele não está se importando com você? Ele não se importa com aquilo que você está falando? Você pensa que Jesus dizendo para ele: Pai, eu não quero ir para a cruz. Você acha que Ele não se importava com aquilo que Jesus dizia? Ele se importava. Mas aquilo que tinha que passar, Jesus tinha que confiar em Deus. Confie em Deus. Não importa o momento que você está passando, confie em Deus. Confie naquele que você está clamando, naquele que você está pedindo. Confie no Senhor. Não largue teu chamado. Não desonre aquilo que Ele colocou dentro de você. Não desonre a missão que Ele te deu, as palavras que Ele colocou dentro do teu coração, porque lá na frente Ele irá te honrar. Lá na frente, mesmo que o mundo, mesmo que o diabo, mesmo que esteja todos pensando que Ele te abandonou, ei, confia nele. Lá na frente, mesmo que Ele permitir você ir lá às profundezas, Ele estará lá para te resgatar no tempo certo, na hora certa, e irá te trazer para te honrar. Crie esse ambiente de oração, porque é esse ambiente de oração que pavimenta o caminho de Deus. E muitas vezes esse ambiente de oração, esse ambiente, ele é um ambiente sem resposta. Mas ele é um ambiente que está pavimentando, te levando ao caminho do Senhor, aos planos do Senhor, ao que o Senhor tem para a sua vida. Então se mantenha firme. Coloque a mão no teu coração. Eu não sei se Ele vai falar com você, mas Ele está te ouvindo. Getsemane foi que meu Jesus orou. Você pode transformar esse lugar em um lugar de oração. Ao Pai mais Uma vez Jesus disse: essa casa será chamada casa de oração. Logo vieram pessoas. Se você orar, levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. que o Senhor te abençoe nessa noite. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família. Que haja cura neste momento, que haja restauração neste momento. Que o Senhor esteja abrindo portas, operando milagres nesse momento.
Mas se não houver nada disso, Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor ouve a tua igreja, o teu povo. Ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram em seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele sabia que Deus o ouvia. Ele tanto amou. E Deus o ouviu e nos perdoou. Tudo suportou. Deus ouviu a Jesus. E nós temos o perdão. A nossa cruz. Obrigado, Senhor, por ouvir a Ele. Obrigado por nos perdoar. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Senhor. Erga tua mão para Deus. Escravos nas mãos. Você vai orar ao Senhor agora. Seu corpo a sofrer. E essa casa será chamada casa de oração. Comece a falar com Deus. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu não sei quais são os teus sonhos, os seus desejos. Fale com Ele neste momento. Ele está aqui, Ele está para te ouvir. Não é momento das suas posses, não é momento dos seus títulos. É momento de você dizer o que está acontecendo na tua vida. Que esse Deus agora venha te ouvir. Que esse Deus agora venha te responder. Mas mesmo que Ele não te responda, que você nessa noite venha acreditar que Ele te ouviu. E que você venha continuar a caminhar na vontade não sua, mas dEle. Que Ele venha te honrar. Você venha ser fiel a Ele. Não desanime, não pare. Continue a caminhando e a crendo. O Senhor é contigo. E aquele mesmo Deus que talvez está permitindo tudo isso acontecer, é o mesmo Deus que tirará você dessa situação e te colocará no lugar de honra. Sabe por que Ele não te abandonou em momento nenhum. Mas tudo tem um tempo. Tudo há um momento. Os céus têm um tempo. E nesse tempo do Senhor, creia, Ele irá te honrar. Ele irá te buscar. É o que nós cremos. É o que nós cremos. Que assim como Ele fez com Jesus, assim como Ele fez com Jesus, Ele te restaurará. Ele abençoará a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Erga tua mão para Deus. E é assim que nós dispensamos, saímos deste lugar de oração, orando ao Senhor e agradecendo ao Senhor. Que essa semana seja uma semana de milagres, de bênçãos sobre a tua vida. Que o Senhor venha estar com você, com a tua casa, com teus filhos, com a tua família. Que Ele venha te fortalecer, que Ele venha te reerguer. Milagres e bênçãos é o que nós cremos que irá acontecer. Mas se não acontecer, ei, aguenta firme. O Senhor é contigo. O Senhor está com você.
Esse Deus que mesmo que Ele não fale, Ele é um Deus que ouve, mas ouve porque está. Então creia nisso. Então que nessa noite você vai sair daqui hoje sabendo que você está sendo enviado com a palavra de Deus desse Jesus que é irresistível. E mesmo que você não está ouvindo a resposta, Ele está com você. Creia sempre. Você também tem uma missão. A missão também de trazer outras pessoas para ouvir esta palavra. Trazer outras pessoas domingo que vem para ver esse último episódio desse Jesus irresistível. Que Ele seja com você em nome de Jesus. Obrigado vocês por fazerem parte desse louvor hoje. Em nome de vocês, que Deus abençoe esse louvor. Todos vocês em nome de Jesus. Semana de bênçãos e de milagres. E que a bênção de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. Uma semana abençoada. Vai com Deus. Deus abençoe.